Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje a gente dá uma pequena pausa, né, dos vídeos a respeito dos Emílios sombrios. Estou preparando aí um vídeo a respeito da questão da arte, da capa e de algumas imagens que vão no interior, que vão ser baseadas num material de publicações extremamente independentes, quase subversivas, né, que surgiram na Rússia na esteira da Revolução de 1905-6, né? Uma espécie de ensaio geral para a Revolução de 17, demorou, né, mais de 10 anos para a Revolução acontecer, como não é tão fácil, né, derrubar um governo assim. Quando está diante, né, de um governo autoritário, tem sempre essa questão, mas não é tão fácil assim, né? E essa luta demonstra bem isso, até porque os agentes já estavam em 1905, mas em outras articulações, né, alguns dos agentes. Estou preparando porque é sensacional a discussão a respeito de onde vieram caricaturas políticas tão ferozes que dialogam com questões assim tão elas são muito mais relacionadas a um pathos da tragédia, do horror, às vezes, inclusive, né, do que é um pathos do cômico grotesco, que é o em geral da caricatura política, né? Então, assim, digamos, o salto nessa direção do trágico, especialmente do horrível, do horror, do pavoroso, né, do ominoso, inclusive, isso aí é, digamos assim, é um processo histórico muito complexo, muito interessante, que eu estou aí juntando bibliografia para poder fazer um bom vídeo na semana que vem. Mas essa semana eu vou falar de um livro que eu li recentemente e foi sensacional, me pegou assim de jeito, né, que é justamente, vamos ver aqui, vou mostrar a capa no e-book, Agujero, né, significa buraco, de Hiroko Oyamada, uma mulher, né? Hiroko Oyamada é uma mulher, é jovem, japonesa, autora bem jovem, está no seu segundo, terceiro livro. Nenhum romance muito longo, ela trabalha basicamente com noveleta, romance mais um romance curto, né? E contos, né? Ela ganhou já o prêmio Akutagawa no Japão, que é um dos prêmios mais prestigiosos, né? Um prêmio curioso que é semestral, existe desde os anos 30, e ele premia autores jovens que publicaram essencialmente em periódicos, né? Acho que inclusive foi o caso dela, e com Agujero, né? Me parece que originalmente foi publicado em 2014, exatamente, e essa é a tradução espanhola, né? Como é que eu fiquei sabendo essa é a tradução, aliás, da Impedimenta? É uma editora sensacional, eu aconselho, enfim, os seguidores do canal, que tem um certo conhecimento espanhol. Bom, as editoras espanholas são excepcionais, sempre vivo mencionando elas aqui, né? Mas a Impedimenta tem um catálogo incrível, né? Tem ali de tudo, né? De, sei lá, Solares, né, de Stanislaw Lem, algumas obras pouquíssimo conhecidas do Lem que eles publicaram, até Terry Southern, né, e esses autores, autores russos, japoneses, enfim, é um editorial incrível. Então, né, podem pegar o e-book, tranquilo, dá para ler tranquilo aqui, né, em qualquer leitor digital, no computador, ou, enfim, portátil. E como é que eu fiquei sabendo dessa obra? Foi através de um canal, eu vou deixar um link até, da edição americana, a tradução americana do livro. É inferior à espanhola, porque a tradução americana é só a novela, The Hole, né, o buraco. E aqui tem mais 2 contos igualmente sensacionais. Vou comentar tudo aos poucos ao longo aqui do nosso episódio. Mas qual que o que exatamente a Oyamada trabalha, né? Como é o Hiroko Oyamada, como é que é o esquema dela? Então é uma autora jovem, já ganhadora já do Akutagawa recente aí, da década anterior, né? Já foi publicado no Brasil pela Todavia. É um romance dela, acho que anterior a esse, que chama Fábrica. Me parece também genial, vou ver se consigo em breve.
É uma autora que não teve muita divulgação, embora ela tenha sido publicada por uma editora grande, importante, né, que é a Todavia, de ex-sócios da Kozak. Ela não teve uma divulgação muito boa porque ela é uma autora de difícil encaixe, digamos assim. Como eu disse, eu vi num podcast, numa resenha, né, um vídeo de um americano. É um canal que chama Liminal Spaces, alguma coisa, não é, mas Liminal Spaces com certeza tem no nome do canal. E ele trata de ficção especulativa, basicamente ficção científica em grande parte. Mas ele trata também de Stephen King, tem um especial de Stephen King, né? Inclusive um senhor, um pouco mais velho que eu, assim, que coleciona livros, tem uma biblioteca gigantesca. E ele ficou mesmerizado por esse material, eu resolvi então correr atrás, né? E é realmente sensacional, né? E como é o estilo e por que é tão difícil de classificar? Como eu disse, leitores que apreciam ficção especulativa provavelmente vão gostar bastante da ficção da Oyamada, né? Ficção especulativa aí, Philip K. Dick, né? E outros autores assim. Autores, assim, leitores que apreciam terror, depende bastante. A narrativa dela tem muitos elementos de terror muito bem encaixados. Eu vou falar de alguns aqui que criam quase como uma espécie de mitologia urbana japonesa, do Japão contemporâneo, do tenebroso, do horrível. Muito bem encaixado, né? Cada elemento assim, funciona como uma máquina, né? Então funciona muito bem como terror, mas é um slow burner, né? Ele não é um terror feito ali com um monte de elementos sobrenaturais, um monte de solavancos, né, da narrativa. Não, a narrativa ela vai andando gradativamente e ela vai crescendo uma sensação de estranheza muito intensa. É uma narrativa que se comunica bastante com Kafka, evidentemente, e com as modalidades contemporâneas de terror e fantástico, especialmente a escola belga de estranheza e Robert Aickman, que são os dois grandes, digamos assim, tem as duas grandes tendências do fantástico. Uma escola, né, um grupo de autores belgas e um autor quase sozinho, que é o Aickman, né, que são duas vertentes do fantástico e do horror, de certa forma, né, que souberam ler o surrealismo de uma maneira muito peculiar, e essa leitura gerou uma obra em ficção que é intrigante, digamos. Ela é perturbadora em alguns momentos, ela é estranha, daí até o nome das histórias do Aickman, em boa parte do tempo, mas elas têm um funcionamento muito peculiar. E se você entra, digamos assim, nessa dinâmica que a história propõe, aquilo é sensacional. A Hiroko, ela tem muito disso, mas é um pouco diferente. E aqui eu acho que é uma originalidade tanto dela, enquanto autora, que é uma autora realmente brilhante, quanto um aspecto específico da própria cultura japonesa, né? Eu até trouxe aqui um DVD, eu tenho um artigo científico, há anos estou tentando publicar, desse filme aqui, o Getsu Monogatari, de Kenji Mizoguchi, né? Mizoguchi é um dos maiores diretores da história do cinema, né? Ele e o Ozu, o próprio Kurosawa chamava de sensei, né, os dois. Então eram, enfim, é um cinema puro, né? Não sei se esse filme está disponível em streaming, eu creio que não. Essa minha edição eu perdi uma parte do, mas o filme está aqui, eu perdi o livreto interno. Mas o Getsu é um filme, o Getsu Monogatari, né, que seria o nome completo, Contos da Chuva e da Lua, essa é a tradução de Getsu Monogatari. É uma história ambientada, na verdade uma série de contos, e o filme adapta mais ou menos 2 ou 3, inclusive 2 contos dessa coletânea original do Ueda Kinari, né, do Japão do século XVIII, no Ocidente, né, enfim. Mas tem muito de Guy de Maupassant também, A Bola de Sebo e tal. E tem um aspecto realista, então, de denúncia social, inclusive, né? Mas como é que isso funciona, né? Como é que se concatena? O grande investimento desse filme do Mizoguchi é a atmosfera. A atmosfera é única.
A atmosfera é uma coisa que você vai, aos poucos, aquilo vai impregnando no espectador, e é uma atmosfera não exatamente de ameaça. Os personagens não se sentem em nenhum momento ameaçados e nem o espectador se sente assim tenso, num sentido de um filme como, sei lá, o Weapons, né, o recente, É a Hora do Mal, que tem uma atmosfera de tensão, né? Aqui não, mas é uma atmosfera de... é como se a realidade ela fosse aos poucos perdendo o seu valor, perdendo a sua capacidade de fazer com que a gente acredite nela. É como se a realidade perdesse a crença que nós temos que a realidade é realidade. É como se as horas de sonho, por exemplo, as horas em que estivéssemos dormindo, fossem a realidade e a vigília fosse algo como um sonho. É mais ou menos isso. E o Mizoguchi consegue isso por um método muito curioso, de planos muito longos, muito detalhados, muito complexos, e que vão mostrando, sabe, desdobramentos da ação, né? Ele sempre trabalhou assim, e isso vai criando uma atmosfera muito singular, né? É mais ou menos isso que acontece no livro da Hiroki Oyamada, né? Quer dizer, Hiroko Oyamada. É uma atmosfera muito sofisticada de terror, não exatamente de terror, mas de pesadelo, né? Como se você tivesse... Não, Agorreiro. Como se você estivesse num pesadelo e você não conseguisse acordar dele. Aliás, essa imagem volta continuamente no livro, de uma forma ou de outra. Às vezes não exatamente como sonho, né? O pesadelo. E qual que é a história, então, do Agorreiro? Vou tentar vou tentar abordar, fazer um breve resumo, sem prejudicar alguns pontos-chave que eu acho que são essenciais para a compreensão da história em si, né? E esses pontos-chave vão ser aqueles que o leitor vai precisar, quando ele, né, lê de verdade a narrativa, se alguém aí, sei lá, a própria Todavia, se dignar a traduzir mais esse livro dela, né? É a história da Asa, Asakawa, né? Eu acho que é o nome da personagem central. E ela, recém-casada, quer dizer, um casal jovem, né? Que mora em Tóquio, provavelmente, mora numa grande cidade japonesa. E ela, com o marido, os dois trabalham, uma rotina de trabalho brutal. Nunca é curioso que não é falado exatamente no que eles trabalham. Isso é muito interessante, porque embora a narrativa tenha, exatamente como o Getsu Monogatari, né, tem um elemento até de crítica social embutido, né, junto, que se desenvolve ao mesmo tempo, e é um elemento também vago, não é? Que faz o leitor tentar se perguntar o que exatamente é isso, né? O que ela faz, né? Então ela trabalha meio como uma estagiária, num regime de trabalho medonho, que mal e mal dá para comer, sabe? E o marido idem, né? Aí um belo dia o marido recebe uma proposta de emprego no interior do Japão, na cidade onde ele nasceu, se não me engano. Exatamente, na cidade onde ele nasceu. E aí eles teriam que mudar para lá. Ela teria que deixar o trabalho, porque seria muito cansativo pegar trem e ir para Tóquio, tá? Então eles se mudariam para a cidade do interior, ela deixaria de trabalhar, viraria dona de casa, até achar algum trabalho, né, local, que esse também é um plano. E ele passaria a trabalhar não é nem perto, ele tem que pegar a estrada, pegar o carro, é tipo numa cidade do lado, mas é mais perto do que Tóquio, né? E aí eles teriam a vantagem que a sogra, né, a mãe do marido, deixaria eles alugarem uma casa do lado da casa deles. Teriam duas casas, né? Uma casa eles poderiam morar nessa casa sem precisar pagar aluguel. E isso é praticamente música no ouvido desses dois que trabalham igual loucos, né? Praticamente 12 ou 10 horas por dia, sem contar o transporte, né? E estão arrasados, né? Precisam comer comida pronta, o sono enfim, super... a rotina desgastante faz com que o descanso seja muito pouco, né? Então eles acham ótimo e fazem exatamente isso. Eles se mudam para lá,
moram na casa na casa que é do lado da casa da sogra, mas que é uma casa independente, uma casa estilo Japão clássico, né, estilo casa japonesa antiga, né. E isso é uma coisa meio constante também nos contos dela, essas casas japonesas antigas cheias de coisas estranhas, assim, ruídos, uma espécie de vida própria, né, mas sutil. Não uma vida própria muito absurda, igual de Casa Mal Assombrada, é sutil no limite da percepção, né? E aí eles se mudam e começa essa nova rotina para ela. E é no meio do verão, né? Tanto que no dia da mudança tem uma tempestade. E o que é incrível, e assim, já adiantando o resumo básico da sinopse de todos os lugares desse livro, aparece em inglês, em espanhol. Ela cai num buraco que parece feito para o corpo dela. E a partir, na verdade ela corre atrás de um animal, sai seguindo, né, um animal tudo preto, pelagem preta, muito estranho, que ela não consegue identificar qual é, então ela fica curiosa e vai atrás, e nisso ela cai num buraco. E o buraco é exatamente do tamanho dela, assim, né? E aí a coisa começa, a partir desse ponto, desse acontecimento, as coisas começam a degringolar um pouco antes, na verdade. Na verdade, parece que é desse ponto, e a sinopse é feita, e geral, claro, para ter atenção, falando disso. Mas no momento que começa a história, a coisa começa a degringolar, na verdade. E é isso que é um grande talento dela, né? Ela tem, assim, o mesmo talento do... Você lembra do Conto do Assombro, né? Eu sempre trago. Ela tem o mesmo talento do Turguiniev, e também da Vernon Lee, né? Do nosso Fantasma da Cultura. Tá na gráfica de novo, porque esse é um dos mais vendidos da Rafus, né? Mas o Turguiniev em O Cachorro, né? Ou o Fantasma da Cultura da Vernon Lee, já lançado pela Rafus, grande descoberta do Fábio Wack, que é essa propriedade de você ir, digamos assim, pincelando, né? O autor ele vai aos poucos soltando pequenos elementos perturbadores que vão mais ou menos balizando a história, né? No caso específico, tanto do Cachorro do Turguiniev quanto da Vernon Lee, o Fantasma da Cultura, isso leva a uma fantasmagoria, né, esses acontecimentos. No caso da Oyamada, que é muito inteligente a forma como ela faz isso leva, na verdade, a uma espécie de desestabilização da realidade. Não exatamente fantasmagórica. Pode ser que seja, pode ser que não. E é sensacional como são elementos pequenos, uma coisa que a pessoa esquece, um tipo de atitude de uma pessoa que parece, não é que seja, né, parece, ou agressiva, ou controladora, ou absurda, não é? Quando a coisa realmente vai para um caminho estranho, ainda existe a possibilidade de aquilo ser sonhado, imaginado, visto de uma forma meio estranha por uma pessoa estressada, com raiva, né, de tudo, assim. Então, esses desenvolvimentos fazem com que a trama ela seja, ao mesmo tempo, muito, como eu disse, não exatamente tensa, mas muito instigante, puxando sempre o leitor para tentar perceber essas conexões, compreender essas conexões, né? Quando aparecem alguns personagens, não vou falar o nome exatamente, porque isso já vai ser um spoiler, mas quando aparecem alguns personagens, é como se tivesse uma pequena... depois, quando eles reaparecem, né, o leitor tem a chance de avaliar, e é como se tivesse um sobressalto, porque, mas esse personagem, ele é isso, então? Não é? E aí depois ele reaparece uma terceira vez, mas o que ele... E isso faz com que o leitor, como a própria Asa, né, a personagem central, ele fique completamente perdido. Mas o que ele realmente é? De certa forma, nessa descrição que eu dei do agorreiro, né, a gente tem então uma história, como eu disse, em que os elementos de perturbação e de horror, eles são cotidianos. E eles vão se imiscuindo no cotidiano. É como se você morasse numa casa e você visse algo, ou ouvisse algo, e você colocasse isso na conta da imaginação, dos sentidos muito aguçados, né, da solidão, do estresse, mas não, existe alguma coisa ali.
Isso é sensacional, porque isso é realmente, de certa forma, o sobrenatural, ou pelo menos a perturbação possível de um ser humano em certas situações, né? Não é nada muito grotesco, né? É algo muito mais sutil e algo muito mais cotidiano que tem a ver com a própria saúde mental da pessoa. E a Hiroko, então, ela trabalha esse fantástico cotidiano com uma habilidade, com uma genialidade. Como eu disse, existe um determinado momento em que a coisa realmente degringola. Mas, ao mesmo tempo, você não sabe se é realmente isso, se é uma perspectiva da própria personagem, se ela está enlouquecendo, mas se ela, enfim, se deixou levar por coisas assim muito estranhas, ou, como eu disse, esse tipo de sensação que você tem solitário numa casa, pode ser até a sua, né? Mas enfim, numa casa que aparentemente em determinado momento, por alguma razão, se tornou hostil a você, né? E ela trabalha isso muito bem, porque é uma sensação que todos nós temos, é aquela sensação justamente do Unheimlich mais fundamental do Freud, né? Que é aquele Unheimlich quando você identifica algo estranho que não está corretamente concatenado no seu próprio cotidiano. E aquilo te dá um sobressalto, né? Essa sensação de Unheimlich, né? Que é você entrar numa rua, que você não... como eu cheguei nessa rua, né? É você ver alguma coisa e aquela coisa, por um efeito de pareidolia, ou até pela sua própria percepção, parece outra coisa. Essa é a ficção da Hiroko. E a maneira como ela faz isso é brilhante e sensacional. Como poucos autores eu tenho visto, assim, especialmente contemporâneos, né? Como disse Wakeman, um grande autor que trabalhou isso no passado, os autores belgas e tal, mas ela é contemporânea e faz isso muito bem, com um estilo próprio, sem imitação, não é? Com muita influência da cultura japonesa, um monte de notas, né? E da cultura cotidiana, comida, né? Essas coisas assim. E junto dessa novela sensacional, veja que eu não falei nada de final, né? Essa novela precisa ser lida com muita calma e absorvida muito bem. Então não dá para eu dar minha interpretação para todo mundo aí, né? Para o pessoal que assiste o canal, que pode obter esse livro, né, no Amazon, ou enfim, um dia talvez ele seja traduzido. Temos 2 contos, que é 5 comadrejas e Uma Noite em La Nieve. A comadreja é uma espécie de gambá, né? É um animal grande, né? Uma espécie de roedor, né? Que perturba bastante, né? Como no Brasil o rato ou nos Estados Unidos o guaxinim, né? Um pouco guaxinim também. Perturba assim, entra na sua casa, sobe no seu teto, rói fio, rói isso, é um transtorno. E esse conto é de uma invasão de comadrejas, mas ela não é uma invasão comum. É uma casa velha. Agora são 2 casais, uma espécie de double date. 2 casais jovens, um quer ter filho, o outro um pouco mais velho, na casa dos 40. Um é um cara na casa dos 40 casado com uma moça mais jovem, de 28, 29. Outros 2 estão na casa dos 40. E todo mundo aí quer ter filho, né? Principalmente o casal mais velho. E um mora no interiorzão do Japão, reformou uma casa antiga, gastou tudo que tinha na reforma, mas não ficou boa. Tem esse problema das comadrejas, né? A gente pode dizer que são uns gambás, né? Ou enfim, esse tipo de animal grande, assim. E eles invadem a casa, eles põem armadilhas, né? E assim, a coisa vai num crescendo que eles não conseguem se livrar desses bichos, e os bichos fedem e urinam, né? Claro, urina de um animal silvestre é terrível o cheiro, né? Até para demarcar território. E é um pesadelo, assim. Como ele é mais curto que o agorreiro, esses elementos todos que eu falei vão se concentrando mais rápido. Então aquilo é praticamente um soco no estômago do leitor, né? Quando chega no final, enfim, daria um bom filme aqui. Daria um ótimo filme, né? Porque o final é sensacional. O final é... Como eles lidam, né, com a comadreja é uma maneira incrível, ao mesmo tempo grotesca.
perturbadora, bastante perturbadora em vários sentidos, né? Principalmente nessa questão da realidade. E o segundo conto, que é Uma Noite de Inverno, é a respeito do casal cuja esposa é mais nova, né, mais jovem. Eles têm um filho, uma filha, Yukiko, e o casal da cidade grande, mais velho, vai lá visitá-los. Aí neva à tarde e eles têm que passar a noite lá. E é uma noite muito estranha. As coisas que vão acontecendo, né, é isso que eu falei, são coisas cotidianas. Uma moça conversando, assim, brincando com uma criança, com um bebê, da amiga. Uma pessoa que vai dormir num lugar que tem aquários, né, vários aquários, assim, para peixe de água doce, né. Os peixes estão ali que são filhotes, depois vão para um aquário maior, para um laguinho, coisa assim. Pessoa que tem pesadelo à noite, pesadelo de paralisia do sono. Aliás, nesse conto tem uma das descrições mais incríveis de paralisia do sono. Simples, funcional, extremamente eficaz, extremamente... tem uma acuidade muito grande, né? Então aquilo também, novamente, te acerta. Você sabe que você está lendo um pesadelo, mas ao mesmo tempo é tão fascinante que suspende a sua percepção disso imediata, né? Conto simples, brilhante, né, que tem uma série de não é, de outras, igualzinho o das comadrejas, aliás, né, que é uma espécie de continuação, não é bem uma continuação, mas são dois contos do mesmo universo desses dois casais, né. Então o conto final, né, é uma obra sensacional, né, da Mandel, Hiroko Yamada, né. Eu recomendo bastante. É uma obra, como eu disse, ela não é feita de ação ou terror num sentido mais direto, mas ela tem uma articulação excepcional do cotidiano com essas percepções que nós temos, nós acumulamos, mas a gente faz questão de esconder, jogar para debaixo do tapete, aqueles horrores cotidianos que nos perturbam bastante, no meio da noite, no meio do sono. Esse livro faz você lembrar deles também. É eficaz nesse sentido. Vale a pena. Leiam. Qualquer coisa tem, como eu disse, uma edição da Todavia. Vou deixar o link da edição da Todavia. Um outro livro que eu não li ainda, mas deve ser tão bom quanto esse. Ou, pelo menos, perto desse, né? Acho que é a melhor obra dela até o momento. Vou ficando por aqui. Apoiem o canal, se for possível, sempre, né? Nós temos aí uma campanha... Tem uma campanha, acho que não apoia-se, mas nós também temos os nossos livros. Só de comprar já nos apoia bastante. Conheçam também a campanha Demiurgos Sombrios, que a pesquisa que a gente está empreendendo para essa campanha sair do jeito que eu quero, né? Enfim, um trabalho gigantesco. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.